Olá, meus queridos alunos. Vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Vamos trabalhar História, com o assunto Quem escreveu a história? Nós vamos trabalhar no livro, nas páginas 18 a 20. Nós vamos encerrar com as atividades, tá ok? No livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá, meus amores. Vamos iniciar o nosso assunto de hoje, com a videoaula de História, com o assunto Quem escreveu a história? Vamos lá? Quem escreveu a história? Quem escreveu a história? A história, meus amores, é escrita por mim, por você, pelos nossos colegas, pelas nossas famílias. Então, a história aqui, eu participo da história, você, todos nós participamos da história, tá? Cada um de nós, ou seja, cada pessoa, escreve a sua própria história. Nós escrevemos a nossa história a partir do momento em que nós nascemos, tá? Então, a partir do momento em que nós nascemos, a nossa história começa a ser escrita, tá? Nós já iniciamos a nossa história a partir desse momento. Quando nós tiramos o nosso primeiro documento, não é? Qual é o documento? Quando nós somos bebês, não é? Qual é o documento que se é retirado? A certidão de nascimento, tá? Então, a partir deste documento, nós já estamos escrito, né? Já estamos escrevendo a nossa história, tá? Nós já estamos escritos no país, tá? Então, a partir desse momento, nós já existimos para o país, tá? Então, aí nós somos considerados cidadãos a partir do momento em que nós adquirimos esse documento muito importante, tá? Então, a partir desse documento, nós já podemos dizer que já existimos para o nosso país, tá? Mas nós temos também as pessoas que estudam os fatos, tá? Então, essas pessoas aí que estudam os fatos e acontecimentos que ocorreram durante os anos, tá? O passar do tempo, o que aconteceu antigamente, para anotar esses fatos, tá? Eles anotam esses acontecimentos. E essas pessoas que estudam esses acontecimentos, alguém sabe? São os historiadores, tá? Então, eles fazem pesquisas, estudos, justamente para que essa história, né, fique registrada, tá? Para que futuras gerações saibam daquilo que aconteceu, tá? Então, a, a história ela pode ser escrita não somente por pessoas ilustres, tá? Por pessoas conhecidas como generais, reis. Não, a história pode ser escrita individualmente, não é? Como eu, você ou em grupo, tá? Então, quem vai fazer essas pesquisas para a gente poder entender o que aconteceu no passado? São os historiadores, tá? Eles são eternos pesquisadores. Eles sempre, se eles encontrarem algo importante, né? Eles não vão parar por ali. Eles sempre vão atrás de informações, tá? Para que seja concluído o que eles estavam pesquisando, tá? Mas e quanto mais eles vão achando, mais informações eles vão adquirindo, tá? Então, nós é que escrevemos a nossa história, podendo ser anonimato, como eu falei, né? Individual, ou também aquela história que o mundo todo conheça, ou um país inteiro conheça, tá? No caso, nós temos a nossa história, né, de vida, tudo. Essa história, ela não vai ser conhecida mundialmente, né, nem por uma nação, nem por um povo, mas tem histórias que vão ser conhecidas mundialmente ou por uma nação, não é? Mas cada um, tá? Seja anônimo ou conhecido, faz parte, é incluído,
tá? É incluído na história, tá? Então, cada um de nós, como eu, você, todos nós, tá? Fazemos parte da história. Acompanhe aí na leitura do livro de vocês. Quem escreveu a história? Como você já aprendeu no capítulo anterior, nós, seres humanos, somos sociáveis, ou seja, vivemos em sociedade, seguimos as regras dos grupos sociais e de sociedade em que estamos inseridos. Desde que nascemos, começamos a escrever nossa história. Como eu falei agora há pouco, não foi, meus amores? Cada pessoa tem a sua e o conjunto delas forma a história de uma sociedade ou de uma nação. Vamos aqui embaixo. Todos nós somos, de certa forma, autores da história do nosso bairro, da nossa cidade ou até mesmo do país onde vivemos. A história desses lugares tem influência direta de pessoas comuns, como você, que entram na história como grandes pessoas, tá? Então, aqui nós estamos falando, né? Tudo que eu falei agora há pouco, não é? Sobre que nós fazemos parte da história desde o nosso nascimento, nós vamos aí adquirindo a nossa história, tá? Então, aí você, ao longo da sua vida, você vai construindo a sua história, não é? Você é criança agora, depois você vai o quê? Você vai fazer faculdade, vai ter um trabalho, e aí, com o passar do tempo, você vai olhando para trás e vai ver tudo que você já viveu. Então, aí você já tem uma história que já foi construída. Vamos verificar agora algumas pessoas, né, importantes que fizeram parte, aqui no caso, do nosso país. Vamos começar com Pedro Álvares Cabral. Fomos descobertos por esse senhor, o capitão-mor da frota portuguesa que viu a costa do Brasil pela primeira vez em 1500. Num processo de expansão avassalador, o Império Português já havia cruzado o Cabo da Boa Esperança em 1488 e, 10 anos mais tarde, Vasco da Gama chegou em Calicut, na Índia. A história ganhou outro rumo depois que Pedro Álvares Cabral pisou no solo que viria a se chamar Brasil. Não sabemos como teria sido o nosso destino se essa visita não tivesse acontecido lá no século XV. Por isso, nada mais justo do que elegê-lo como uma das pessoas mais importantes para a história do país. Então, aqui nós trouxemos uma personalidade importante, né? Que aí fez história no nosso país. Então, ele já é uma pessoa, tá? Conhecida de todos. Então, a história dele, tá? Foi algo de muita importância para o nosso país. Outra pessoa, vamos falar de Tarsila do Amaral. Falar em pintura brasileira e não pensar imediatamente no Abaporo é impossível. E a criadora dessa obra-prima e de tantas outras foi a talentosíssima Tarsila do Amaral, filha de uma família abastada e tradicional do interior de São Paulo. Tarsila foi estudar pintura na Europa quando tinha 16 anos. De tanto entrar em contato com as vanguardas europeias, a jovem retornou para o Brasil cheia de ideias e energia. Um nome-chave do modernismo, a pintora criou telas inovadoras que entraram para a história das artes plásticas brasileiras.
Então, aqui, não é? Essa artista plástica, Tarsila do Amaral, ela foi de uma grande importância, né, no mundo das artes no Brasil. Mais uma personalidade muito importante para a história do nosso Brasil, não é? Dom Pedro II. O segundo e último imperador do Brasil foi filho da imperatriz Dona Maria Leopoldina, com o imperador Dom Pedro I. O pai de Dom Pedro II abdicou o trono quando o filho tinha apenas 5 anos e voltou para Portugal, deixando a criança, então regente, com o tutor no Brasil. Órfão de mãe, com 1 ano de idade e com o pai do outro lado do Atlântico, o menino foi criado por uma camareira-mor. Pouca gente sabe, mas originalmente o trono do Brasil não era para ser dele, porque Pedro tinha 3 irmãos mais velhos. Com a morte de todos eles, o reinado caiu na sua mão no dia 2 de agosto de 1826. Então, aí não é mais uma pessoa, né, que teve uma história muito importante, né, para o nosso Brasil, tá? Então, aí uma personalidade muito conhecida, né, e que faz parte da história do nosso país. Agora vamos falar de Malala Yousafzai. Esta pessoa aqui, não é? Essa jovem, ela é conhecida mundialmente. Olha só, agora não é somente uma personalidade brasileira, né? Essa personalidade aqui ela é conhecida mundialmente, tá? É uma militante dos direitos das crianças, uma jovem paquistanesa que foi uma vítima de um atentado por defender o direito das meninas de ir à escola. Com 17 anos, foi a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Tá? Então, aqui nós trouxemos várias personalidades importantes, né? Tanto para uma nação, ou para um país, ou mundialmente conhecida. Tá ok, crianças? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa videoaula de hoje. Vocês têm algumas atividades aí, tá? Então, leiam o livro de vocês, tá? E bons estudos. Beijinhos e até a próxima. Tchau!